Graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, como vão vocês? Meus guerreiros, que eu tenho me espelhado pela grande coragem e força que vocês têm tido para suportar as aflições por conta do abandono, por conta da decepção, pela falta de consideração e muitas outras coisas que insistimos em guardar em nosso coração. São essas coisas que mais nos atrapalham do que nos ajudam. Mas pela misericórdia de Deus, eu vejo que os irmãos continuam perseverando. E hoje eu venho trazer uma palavra libertadora aos meus queridos irmãos e amores do nosso Senhor Jesus Cristo. Sintam-se amados e abraçados pelo Espírito Santo. Hoje a palavra será tremenda. Tenho certeza que vai impactar vocês. Mas, irmão Leandro, onde está a vinheta do canal? Está aí, meus irmãos. Calma, calma. Vamos lá. Olhe para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Bem, quero antes agradecer a todos que vêm comprando o livro e as camisas do canal. Isso tem ajudado muito a manter a obra de Deus através da minha vida. E também venho comunicar que já estou escrevendo meu segundo livro, que tem como título Todas as razões para esquecer, nenhuma para desistir. Como descansar para Deus restaurar. E, irmãos, eu garanto que se gostaram do primeiro, que trouxe um pouco do que Deus fez comigo neste vale, de como Ele me transformou de um homem confuso e ansioso, que só focava no problema, em um homem que largou tudo o que tinha de mais importante em suas mãos e conseguiu, além de focar nele, também ouvir a sua sutil voz, como eu nunca imaginei ouvir em toda a minha vida. Digo que esse segundo livro será mais explicado como você deve se posicionar para esquecer de uma vez por todas todo o mal que seu cônjuge lhe fez e seguir a sua vida, porém sem desistir dos propósitos que Deus tem para ela e também em seu matrimônio. As primeiras linhas já estão ficando muito fortes e nas próximas a serem escritas haverá uma surpresa que fará quem ler o livro ter seu dilema, sua causa ou seu problema estampado ali, como se a sua história, a sua própria história, estivesse escrito, e sentirá profundamente o Espírito Santo lhe explicando o porquê você hoje passa pelo que passa e também lhe mostrando de forma clara o caminho que você deve seguir para sair disto tudo com a sua vitória maior do que você espera em suas mãos. Orem por mim, meus irmãos, e orem pelo Tô Lutando por Você, porque creio que este ministério vai alcançar o mundo através da palavra de Jesus Cristo. Vamos curvar a nossa cabeça e vamos orar. Grandioso Deus e eterno Pai, nesse momento eu agradeço ao Senhor, Pai, por mais uma mensagem. Agradeço pela fé que foi fortalecida após as últimas aflições e tribulação que o Senhor me fez passar. E essa mensagem de hoje é resultado de tudo aquilo que eu passei. Eu agradeço ao Senhor que eu possa falar de forma clara tudo aquilo que me foi dado naqueles momentos tão difíceis. Eu tenho certeza que isso vai elevar a fé dos irmãos assim como elevou a minha. Pai, que o Senhor tome essa pregação em Tuas mãos, a Tua palavra, pois o Senhor sabe que eu prego puramente a Tua palavra, sem rodeios e sem mediações. Simplesmente revelo aquilo que me foi dado e que os irmãos possam ser edificados através disso. Que o Senhor, Pai, repreenda todo mal, toda obra contrária. Repreenda todos aqueles que já vão se levantar com as suas palavras de entendimento humano e que eles possam ser resgatados através da Tua verdade. No nome de Jesus eu entrego esse momento nas mãos do Teu Espírito Santo. Fala conosco.
Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Meus queridos irmãos, eu creio que a revelação de hoje vai tirar muita gente do lamaçal da tristeza, da sujeira do pecado, do peso da baixa estima espiritual, do lugar do medo e principalmente vai reconciliar muita gente com Cristo e fazer a fé de muitos que está caída a levantar somente com o que Deus falou ao meu coração. Lembra que eu disse no áudio passado que as tribulações de morte me perseguiram por esses dias passados e que eu passei maus bocados, meus irmãos, mas pela misericórdia de Deus e por ter um propósito para isso, agora eu entendo o porquê. Ele me levantou, como a palavra de Deus mesmo diz em 1 Samuel 2,8. Diz assim: levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado. E também, como disse, das tribulações de morte que passei, ele também me mostrou em sua palavra que quem prega, quem abre os olhos do povo dele para a verdade, sofre aflições muito maiores do que as dos que nos ouvem pregar o Evangelho. Como diz lá em Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 7, onde o apóstolo Paulo explica isso, dizendo que quem prega se lasca muito mais nas aflições do que quem ouve. Diz assim a palavra: assim, queridos irmãos, nós nos sentimos grandemente confortados em todas as nossas esmagadoras aflições e nos sofrimentos aqui, agora que sabemos que vocês permanecem fiéis no Senhor. Então, depois que Deus me mostrou nesta palavra o que eu passei por estar alcançando milhares de pessoas, eu me senti honrado, apesar de ter sentido o gosto da morte espiritual, meus irmãos. Passei de um homem sensível à voz do Espírito Santo a um homem incrédulo por quase uma semana. Vontade de parar com tudo e seguir minha vida sem dar satisfações a ninguém. Até que Deus veio e me tirou a corda do pescoço. Tirou o peso das suas mãos de sobre mim e eu descansei. Eu precisava entender na pele que Deus nunca deixa um servo na lama. Deus nunca deixa um filho na pior. Foi preciso sentir na pele as aflições de Cristo. E sei que as que ele teve foram inimagináveis perto da que eu tive. Mas eu digo aos irmãos, a misericórdia de Deus existe, irmãos. E vocês hoje vão provar isso. E assim como centenas e centenas de pessoas que me procuram para agradecer, porque através das mensagens do canal, elas largaram a obsessão da busca pelo cônjuge e se entregaram por inteiro a Deus. E muitas já têm tido experiências que nunca imaginaram com o Pai, pois o que o Pai quer é isso: pessoas que se importem primeiro em tê-lo, pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Hoje, você que ainda não conseguiu largar o cônjuge, hoje é o dia de você ver como Jesus te ama, como a misericórdia dele está em sua cara e você, por adorar seu cônjuge, não consegue enxergar. Que a paz que excede todo entendimento está liberada para você e você continua atrás do noivo errado e continua sofrendo. É como meu pastor sempre falava: você está com a faca e o queijo nas mãos, mas largou o queijo e está mordendo a faca. Ele sempre falava isso. O tema da mensagem de hoje é: aceite o perdão e viva na unção. Meus irmãos, só pelo tema da mensagem já se pode esperar que a conversa hoje será espiritual além da conta. E como tudo que Deus faz, se tem um esforço a se buscar, a se fazer, vai preparando o lombo aí, que o negócio vai ficar feio para quem fica se fazendo de vítima e taxando o cônjuge como lobo mau, como o que tem que sofrer porque te traiu. E você que não foi a flor que se cheire, tem de sentar no palácio, como muitos pregam por aí, né? Que se você é filho de Deus, você é o cara. Será?
Vamos ver se é isso mesmo que quem foi trazido por vale é. Eu que já tomei minhas varadas, tenho certeza que não é. Mas tem um monte de crente aí pregando que só o cônjuge que traiu que vai se ferrar. Na verdade, quem tem que tomar uma coça é quem anda pregando isso, e incitando o desejo de vingança nos irmãos que estão fragilizados por terem sido abandonados. São lobos em pele de cordeiro, que não se limitam a pregar o evangelho do perdão, porque não entendem a palavra. Como eu sempre digo, só leem para fazer mensagens, nem meditam nela, pois se meditasse, veriam que a palavra sempre aponta para o perdão e a misericórdia para quem erra, e não a cruz, não o açoite. Tem marido e esposa que traíram aí, que já foram até perdoados por Deus. E quem foi deixado para trás e voltou a buscar o Senhor, acha que só por isso Deus o aceita. Assim como Elias, que disse que só ele é que não tinha adorado a Baal. Cuidado, meus irmãos. Cuidado com mensagens de restauração de casamento que ficam te ensinando que o cônjuge que adulterou vai se arrebentar todo. Que Deus vai fazer com eles como fez com Sodoma e Gomorra. Cuidado com esses bruxos da restauração, porque quem prega isso está longe de ser pastor guiado por Deus. Está mais para bruxo disfarçado de santo mesmo, proferindo palavras de maldição a um pecador. Um pecador se conduz ao caminho do arrependimento e não o afunda mais. A palavra de hoje nos mostrará que Deus não faz acepção de pessoas só porque elas pisam na bola feio com alguém. Quem faz acepção é Satanás. Deus estará sempre disposto a perdoar o pecador, inclusive o seu cônjuge que te traiu. Cuidado, que ele pode já ter sido até perdoado e já está fazendo um caminho de volta. E você que se diz estar buscando, está debaixo da falta de perdão de Deus, porque a palavra é bem clara. Lá em Mateus 6, 14 e 15, olha o que diz. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. E também tem lá em Provérbios, capítulo 21, 13, olha o que diz. Diz assim: quem fecha os ouvidos às súplicas dos pobres, um dia também clamará e não será ouvido. Bem, eu nem comecei a pregação, ainda estou só na introdução. E tenho certeza que já tem gente entendendo porque está andando no mesmo lugar ainda no vale. Eu estou doido para compartilhar umas varadas que eu tomei esses dias para aprender que se eu não liberar quem me ofendeu, eu nunca serei liberado também. Por isso que eu sempre digo, cuidado com esse lixo de ensinamento, onde te dizem de boca bem aberta, só para ganhar a sua atenção, que o cônjuge que te sacaneou vai ter o que merece. E você se sente aliviado quando escuta isso. Te digo que você está ouvindo o espírito de Jonas, que ficou zangadinho com Deus, porque Deus queria ter misericórdia do povo de Nínive e ele queria que Deus arrebentasse com eles. Mas não se esqueça que esse sentimento que Jonas teve de que quem erra tem de se ferrar com Deus, trouxe a ele uma aflição tão grande que ele desejou a própria morte. Por isso que muitos de vocês estão na barriga do peixe aí e nem sabem por quê. Porque não se conformam que Deus pode ter misericórdia e prosperar o seu cônjuge que te traiu, te humilhou, te repudiou, que Deus pode já o ter perdoado e estar investindo na vida dele. E você indo em direção contrária a Deus, junto com quem você dá ouvidos e te ensinam isso. Evangelho de maldição, evangelho de vingança, isso não tem na Bíblia. Só tem na cabeça de crente que não se submete ao perdão de Deus, crentes rebeldes à palavra da misericórdia. Vamos para a palavra de Deus. Na verdade, vamos para a palavra não, Porque a palavra já está sendo pregada e o juízo de Deus anunciado
a quem depois dessa mensagem não passará a amar quem lhe ofendeu. A faca já está no pescoço e pronta para ser puxada para quem não mudar o entendimento e parar de usar a palavra para consolo individual, se apropriando da graça e do perdão de Deus como se fosse só para você. Se não está gostando da palavra, é bom mudar de canal, porque vai ficar mais complicado ainda para engolir. E se você só consegue beber leite ainda, não adianta nem continuar ouvindo essa mensagem, porque essa palavra é para quem quer ter um coração igual ao de Cristo, cheio de misericórdia e amor por seus opressores. Então, mete o pé e vai ouvir maldições disfarçadas de conselho de Deus que lhe fazem bem para o seu ego, mas está te matando e afundando na tristeza e depressão a cada dia. Agora, se quer conhecer a misericórdia de Deus, não somente para a sua vida, mas também para a vida do cônjuge que você não quer perdoar, abre a Bíblia aí. A leitura será extensa, mas prometo que se você ficar até o final, será libertadora. A palavra que Deus me deu está em Hebreus 10, versículo de 1 a 38. Só que eu não estarei lendo todos os versículos. Peço que os irmãos acompanhem a leitura ou aqui na mensagem, que vai estar escrita, ou na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: a lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras, é apenas uma sombra das coisas que estão por vir. Os mesmos sacrifícios são oferecidos sempre, ano após ano. Portanto, como pode a lei, por meio desses sacrifícios, aperfeiçoar as pessoas que chegam perto de Deus? Se as pessoas que adoram a Deus tivessem sido purificadas de seus pecados, não se sentiriam mais culpados de nenhum pecado, e todos os sacrifícios terminariam. Em vez disso, esses sacrifícios, realizados ano após ano, servem para fazer com que as pessoas lembrem dos seus pecados, pois o sangue de touros e de bodes não pode, de modo nenhum, tirar os pecados de ninguém. Por isso, Cristo, ao entrar no mundo, disse: Tu, ó Deus, não queres animais oferecidos em sacrifício nem oferta de cereais, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradam as ofertas dos animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Então eu disse: Estou aqui, ó Deus, venho fazer a tua vontade, assim como está escrito a meu respeito no livro da lei. Primeiro ele disse: Tu não queres sacrifício ou oferta de animais, e não te agradam as ofertas dos animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar os pecados. Ele disse isso embora todos os sacrifícios sejam oferecidos de acordo com a lei. Depois ele disse: Estou aqui, ó Deus, para fazer a sua vontade. Assim Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar deles o sacrifício de Cristo. E porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que ele fez, uma vez por todas, no seu próprio corpo. Todo sacerdote judeu cumpre todos os dias os seus deveres religiosos e oferece muitas vezes o mesmo sacrifício, mas estes nunca poderão tirar pecados. Porém, Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar pecados, uma oferta que vale para sempre, e depois sentou-se do lado direito de Deus. Ali Jesus está esperando até que Deus ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos pés dele. Assim como o sacrifício só, ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados do pecado. E o Espírito Santo também nos dá o seu testemunho sobre isso. Primeiro ele diz: Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, eu farei com o povo de Israel esta aliança, porei as minhas leis no coração deles e na mente deles as escreverei. Depois ele diz: Não lembrarei mais dos seus pecados nem das suas maldades. Assim, quando os pecados são perdoados, já não há mais necessidade de oferta para tirá-los. Versículo 19. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade em entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus.
Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá suas promessas. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Versículo 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, que necessitai de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Que palavra maravilhosa, meus irmãos. Vocês vão entender porque o meu gozo em ler essa passagem. Como é maravilhosa a misericórdia de Deus. Essa palavra vai tirar umas 200 toneladas das suas costas e vai te fazer descansar em seus pensamentos aterrorizantes. Te fará ter mais confiança no agir de Deus e lhe fortalecerá a fé e lhe fará ter umas orações bem mais persuasivas. Te digo que esperar vai ficar menos penoso para você se a palavra te encher mesmo. Esperar vai se tornar até prazeroso. Vão conseguir entender o porquê eu não oro mais por minha restauração e nem sofro pelo que me fizeram. Simplesmente o perdão de Deus que me alcançou também me fez perdoar as ofensas sofridas. Prometo ser o mais breve possível. Porém, creio que no desenrolar da mensagem, os irmãos, além de não notarem o tempo passar, também ao terminar vão querer que eu continue. Digo isso porque o que eu recebi é tão libertador, é tão cristocêntrico, que dá vontade de sentar e conversar por horas. Me deu até vontade de fazer essa mensagem ao vivo, aparecendo para os irmãos me conhecerem. Só que não, né, irmãos? Bem, a mensagem foi tão inspiradora que teremos até um novo quadro no canal, se Deus permitir, em breve. Versículo 1 e 3 dizem: a lei dada por Moisés não é o modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. É apenas uma sombra das coisas boas que estão para vir. Os mesmos sacrifícios são oferecidos sempre, ano após ano. Portanto, como pode a lei, por meio desses sacrifícios, aperfeiçoar as pessoas que chegam perto de Deus? Em vez disso, esses sacrifícios realizados ano após ano servem para fazer com que as pessoas lembrem de seus pecados. Então, meus irmãos, como eu sempre digo a vocês que sacrifício não leva ninguém para perto de Deus, e muito menos faz alguém receber algo dele, tolo é quem se mata de buscar por bênção. Estão seguindo a filosofia da teologia da prosperidade, que anda de mãos dadas com o ativismo religioso e é namorada com declarações positivas sem ter comunhão verdadeira com o Pai. Definitivamente não. Deus não se agrada de sacrifício. Na verdade, nunca se agradou. Porém, como a palavra diz no versículo 1, os sacrifícios eram um modelo incompleto, que a lei impunha por também ser incompleta, pois a obra completa viria com Jesus Cristo. Em Cristo, então, os sacrifícios perderam total valor para Deus, principalmente os sacrifícios que se fazem para conseguir de Deus algo que muitas vezes Ele não tem para lhe dar, ou pelo menos tem, porém não é chegado o tempo ainda disso acontecer. Como digo sempre, parem de dar ouvidos para quem diz que você tem que pagar o preço por seu casamento, que tem de buscar até virar uma manga chupada de tão magra. Sacrifícios oferecidos pelo povo de Israel anualmente eram para os purificar do pecado. Porém, ao invés disso, a Bíblia diz no versículo 3, aconteceu justamente ao contrário. Aqueles sacrifícios anuais só serviam para os lembrar de sua desobediência e de suas culpas, ao invés de aliviar as suas mentes. O que isso quer dizer? Quer dizer que você ficar se sacrificando por algo só lhe trará lembranças ruins novamente. Não é isso que o versículo 3 deixa bem frisado? Ele diz no final do versículo: servem
para fazer com que as pessoas lembrem de seus pecados. Ele está falando do sacrifício. Que os sacrifícios só servem para fazer com que as pessoas se lembrem de seus pecados. Está entendendo por que você se sente culpado ou culpada por erros que você cometeu em seu casamento, mesmo depois de já os ter confessado a Deus? Converso com pessoas o dia inteiro. O que mais vejo são elas assumindo todo o erro do que aconteceu no casamento, achando que assim seu problema ao cônjuge voltar estará resolvido. Pessoas que se culpam por erros pequenos comparado aos erros que seus cônjuges que abandonaram o lar cometeram. Pessoas que voltam sempre à dor do mesmo erro, sentem-se culpadas o tempo todo. Algumas dizem assim: poxa, como eu fui tola ou tolo. Se eu tivesse sido mais sábia, estaria com meu marido ou minha esposa ao meu lado até hoje. O que é esse pensamento? É culpa por pecado já confessado. E por que se sente culpada ou culpado, mesmo depois de já ter pedido perdão a Deus pelo que fez? Por causa dos sacrifícios da madrugada, pela volta do cônjuge a todo preço. É isso que a palavra está dizendo que o povo de Israel fazia. Todo ano vinham sacrificar e saíam com mais culpa ainda, porque se lembravam, além dos pecados recentes que cometeram, lembravam-se dos pecados passados que já haviam sacrificado. Por isso que eu digo, para deixar essa obsessão de casamento de lado e se entregar a Jesus, para que uma vez que a mente de vocês estiver totalmente entregue a Ele, poderão não se culpar mais por erros que já foram perdoados. Deus abomina pessoas que pedem perdão por pecados que já foram perdoados. Mas depois eu vou explicar porque Deus abomina esse tipo de pedido. Ainda não é a hora. A hora agora é te conscientizar porque você ainda se sente culpado mesmo depois de pedir perdão a Deus e não cometer mais os mesmos erros. Essa mentalidade tem de passar, mas para isso passar, você tem de largar o osso, tem de soltar seu cônjuge, porque enquanto ficar nestas campanhas inúteis, digo inúteis porque elas só aprisionam a sua alma ao invés de liberá-las para Deus agir. Toda vez que busca por seu casamento, você volta a lembrar dos erros cometidos e adivinhe, voltam a se culpar por terem deixado Deus de lado e priorizarem o marido e a esposa. Volta a se culpar por terem sido temperamentais, por pensarem somente em si mesmo e não no cônjuge. Voltam a se culpar por terem sido ciumentos, ao ponto de desconfiar até da sombra. Muitos estão assim se culpando ainda depois de mais de um ano no vale. E por que ainda se culpam? Por causa dos malditos sacrifícios oferecidos a Deus, mas não unicamente para Ele, mas para ter dele o seu obsessivo pedido atendido. Gente, não é implicância, mas parem de buscar meses e meses pela mesma coisa, e só por esta coisa, porque é justamente isso que está te prendendo na culpa por tanto tempo. Raciocine. Quando Deus quer te abençoar, você não precisa passar nem um mês pedindo pela mesma coisa. Quanto mais esse tempo todo que você vem campanhando e nada acontece. Isso não é uma resposta de Deus, não? Se pede, 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 pede e Deus não atende. Está claro que isso é um alto, forte e claro não de Deus. Deus é surdo? Não. Ele demora a atender um pedido que é segundo a sua vontade? Não. Se o que está pedindo é o que você mais precisa, ele deixará de te atender? Não. Então, a resposta de Deus para as suas campanhas, para ter o cônjuge de volta, agora é? Não, né, gente? Mas por que você insiste em continuar? Porque você está cega ou cego. E te digo que você não está ainda na real presença de Deus. Pois se estivesse,
saberia que se Deus não te dá, é porque não é a hora ainda. Porque se fosse, já estaria com seu cônjuge ao seu lado. Segundo, Deus não responde para que você aprenda através das suas más experiências, que também chamamos de sofrimento, a se sacrificar única e exclusivamente a Jesus. Se campanhasse por Jesus, lhe garanto que não estariam oprimidos como estão. Nem consegue passar uma semana sem pensar coisa ruim. Aí o que fazem quando vão orar? Vão pedir perdão novamente a Deus, atribuindo o silêncio dele a pecados que você cometeu. E já pediu perdão. E ele já te perdoou. Sempre orando, pedindo perdão. Nem fez nada e está pedindo perdão. Por quê? Porque ainda está se sentindo culpado de pecado que já foi perdoado. Por isso que não sente mais a presença do Espírito Santo em sua vida. Porque Deus não ouve a sua oração, o seu pedido de perdão mais uma vez, por uma coisa que ele já te perdoou. Bem, espero que entendam porque eu bato tanto na tecla de pararem de campanhar pelo cônjuge. E também bato na tecla de tirar o foco dele. Porque tem gente que me fala que não faz mais as campanhas. Graças a Deus por isso. Mas o que adianta se não faz, porém não tira o foco do cônjuge? Não tira o foco da pergunta. Se Deus quer ou não quer que você lute. Ou então se Deus vai ou não vai restaurar seu casamento. Isso dá no mesmo. Pois tudo que lhe prenda ao passado vai lhe trazer lembranças dos erros e culpas do passado. E você irá novamente encher a paciência de Deus com seu discurso de que reconheceu seus erros e blá blá blá, blá blá blá, me perdoa mais uma vez pelos mesmos erros que você já me perdoou. Deus abomina, irmãos, esse tipo de oração. Vocês vão entender por quê. Daqui a pouco eu vou falar por que Deus não gosta que você peça perdão mais de uma vez por um erro que cometeu, que você já se arrependeu. Relaxa, meu irmão. Viva pelo amor de Deus. O verso 2 diz: se as pessoas que adoram a Deus tivessem sido purificadas dos seus pecados, não se sentiriam mais culpadas de nenhum pecado, e todos os sacrifícios terminariam. Ou seja, porque não eram totalmente purificados naquela época? Porque o sacrifício de Cristo ainda não havia acontecido, e o antigo sistema de perdão de pecados servia para trazer à memória mais os pecados já confessados do que realmente os livrarem das culpas dos pecados que eles traziam, que eram mais recentes. Mas e hoje, que o sacrifício perfeito de Cristo já foi derramado e oferecido a Deus, e muitos ainda continuam oprimidos por pecados confessados, continuam se lembrando de pecados que cometeram lá atrás e já se arrependeram. Por que isso ainda acontece? Porque ao invés da pessoa que está passando pelo problema ir até Cristo e pregar seus erros na cruz e confiar nele para ele redimir o erro e perdoar o pecado e reverter a situação que passam, não. Recorrem à mentira e à enganação dos sacrifícios de novo, voltando assim a agir como os irmãos do velho pacto agiam, tentando conseguir o perdão e as bênçãos de Deus através dos sacrifícios. Se eu não acordar na madrugada, Deus não vai trazer meu cônjuge de volta. Vocês estão acordando e ele não traz. Se eu não fizer jejum até virar um caniço de pesca, Deus não me ouve. Você emagreceu horrores já e nada de Deus te ouvir. Já sei. Vou orar a Deus e pedir perdão porque acho que algo está travando as minhas orações. Você ora, porém toda oração que faz pede perdão de novo e de novo e de novo pelos mesmos erros. E Deus não muda a sua situação. Experimentou descansar depois que pediu perdão?
Experimentou combater os ataques de Satanás, lhe trazendo culpa pelo que você já se arrependeu? Vai pedir perdão até quando, novamente, pelos mesmos erros que não comete mais? Ah, irmão Leandro, vou continuar pedindo enquanto eu não me sentir perdoada. É mesmo? Vou lhe dizer algo que talvez não goste. Deus abomina pessoas que pedem perdão uma vez que já foram perdoados por estes erros. Deus não ouve esse tipo de oração. Ele escuta, porém ignora, porque isso duvida diretamente do poder redentor que o sangue de Jesus tem para lhe perdoar no exato momento que se arrepende e pede perdão. E quando você repete e pede perdão novamente, é como se você estivesse duvidando que o sangue de Jesus não teve poder para te perdoar da primeira vez que você pediu. Quer ver um exemplo prático na Bíblia? Que o pai, quando perdoa, ele ignora seu pedido de perdão? Prestem bem atenção, para que você seja livre de uma vez dessa culpa que carrega pela destruição do seu casamento. Vou falar da parábola do filho pródigo. Lucas 15, a partir do versículo 17. Presta atenção, tá, irmão? Diz assim: caindo em si, ele pensou, ou seja, caiu em si, se arrependeu, certo? Quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Aqui, meus irmãos, ele já pede perdão ao Senhor de todo o coração. Presta atenção, ele já está arrependido. 19. E dizer: eu não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu e o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: olha o que o filho vai dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Ou seja, repetindo o mesmo pedido de perdão que já havia feito anteriormente. Beleza, mas agora ele está falando para o pai, só que o pai já tinha perdoado ele. Continuando. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham nele um anel no dedo e sandália nos seus pés. Também tragam e matem um bezerro gordo. Vamos começar a festejar, que este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Viram como o pai ignorou o pedido de perdão dele? Por que ele ignorou? Porque o pai já tinha perdoado ele. Ele pediu perdão, mas o pai ignorou totalmente o seu pedido. Por quê? Porque o pai já tinha perdoado ele. Quando ele chegou, o pai já tinha perdoado. Então o pai não ouve quando o filho, que ele tanto ama, pede perdão para ele depois que ele já perdoou. O pai queria só comemorar e não lhe dar o perdão, porque o pai já tinha dado o perdão no seu coração. O Espírito Santo nos mostra aqui nesta parábola que uma vez pedido perdão a Deus, você não precisa ficar lembrando disso novamente. Já foi, o sangue te lavou, está limpo, está puro novamente. O que tem de fazer é somente não cometer o mesmo erro outra vez. Essa parábola nos mostra também que ficar assumindo nossos erros no casamento como se somente nós tivéssemos errado e os cônjuges fizeram o que fizeram por nossa culpa também é um erro. Porque a pessoa pode até não ter feito nada durante o casamento. A pessoa pode até ter sido vítima. Porém, no momento em que ela resolve sair de casa, sem dar a oportunidade de reconciliação, ela resolve abrir mão da aliança, ela pecou feio também contra o Senhor. Porque quebrou um voto que fez com ele no altar, de que estaria casada até a morte, e que passaria o que passasse, não abandonaria a família, a não ser em caso de morte. Então, enquanto você ficar achando que porque errou com seu cônjuge e por isso ele pode voltar
sem mostrar que não se arrependeu pelo que fez, também é um erro. E se você aceita seu cônjuge de volta, sem ver que ele está tão arrependido, que está até com nojo ou raiva de si mesmo, pelo que fez primeiro a Deus, claro, pois a reconciliação primeiro acontece com Deus, e depois sim, ela reflete em você, mas ele precisa estar arrependido pelo que fez com você, seja a traição, que ele te traiu, ou seja que ele abandonou a casa, que também é um erro, não deixa de ser um erro, pecou contra a aliança do Senhor. E antes que alguns irmãos me perguntem, irmão Leandro, meu cônjuge não é crente, como é que ele vai pedir perdão a Deus se ele não entende? Acredite, meu irmão, ele vai pedir perdão com certeza. Vai se sentir tão mal que falará com Deus mesmo sem saber quem ele é e voltará reconhecendo quão tolo ele foi ao quebrar a aliança do casamento. Não aceite seu cônjuge de volta por culpa dos seus erros. Isso será um erro maior ainda. E lá na frente pagará caro. Como diz o ditado, é melhor só do que mal acompanhado. Não importa o que aconteça, eles têm de reconhecer que também pisaram na bola ao sair de casa, ao abandonar a família, ao quebrar a aliança com Deus, como eu já disse. Se não houver esse tipo de arrependimento, vai dar seu testemunho à toa. Vai dar seu testemunho e o diabo vai rir, já vendo você desmoronando mais lá para frente. Fica o aviso. Agora, se está carente e quer pagar para ver e aceitar seu cônjuge voltar quietinho na dele, sem te falar nada a respeito, vai fundo. Mas depois não vai com hipocrisia diante de Deus, todo dolorido, reclamar porque entrou no deserto de novo, se pagou o preço. Não vai fazer isso que a surra vai ser pior. Fica o aviso do irmão aqui, beleza? Então, prosseguindo. Aceite o seu cônjuge de volta de qualquer jeito, que você vai ver ele indo embora também de qualquer jeito de novo. Amém, meus irmãos? Meu Deus, essa mensagem vai bater o recorde, porque já falei pra caramba e ainda estou nos primeiros versículos. Mas creio que ela vai abrir os olhos de quem está com eles vendado por inteiro e também abrir mais um pouco de quem já está se posicionando corretamente. Então espero que tenham entendido como esse esquema de campanhas para buscar bênção é nocivo à saúde espiritual do cristão, né? Seja a bênção que desejar de Deus, não se sacrifique por ela, somente coloque seu desejo diante de Deus e siga o seu caminho, que quando Deus achar que é o momento de te atender, Ele fará isso. Não se esqueça que Deus age no tempo certo das coisas darem certo, meus irmãos. Ele não adianta e nem atrasa a bênção. Simplesmente sabe o tempo certo de entregar o que pediu e da forma mais plena possível. Não se permitam, meus irmãos, aprisionar por ensinamentos de sacrifícios para ter de Deus o que vocês querem. É perda de tempo. Use esse tempo para entregar a sua vida a Jesus, pois Ele sim merece toda a sua atenção e nem te pede para você se matar nas madrugadas para o alcançar. Irmãos, vou deixar algo bem claro aqui, que se é necessário sim buscar ao Senhor nas madrugadas e fazer jejum, sim, pois isso é bíblico e nos traz saúde espiritual e dependência de Deus. O que eu protesto é contra exageros e buscar pelo homem ao invés de buscar por Deus. Isso sim não agrada a Deus. É isso que eu venho aqui para poder abrir os olhos dos irmãos. Agora, fazer um jejum para se aproximar de Deus, para ter mais entendimento da palavra, para vencer as fraquezas e tentações, aí sim, aí eu bato palma, porque isso agrada a Deus. E se agrada a Deus, eu fico feliz por vocês fazerem isso. Eu mesmo estou no propósito já há mais de uma semana de oração na madrugada e jejum pela obra de Deus em minha vida. Veja bem o que eu disse, pela obra de Deus, pela obra dele, e não pelo que eu quero dele para mim. Não,
E isso eu não peço, porque Ele me ama e me conhece e sabe o que é importante para mim. Sabe que eu amo ter uma família. E eu não preciso ficar lembrando Ele disso todo dia. Versículo de 5 a 9. Eles dizem: por isso, Cristo, ao entrar no mundo, disse: Tu, ó Deus, não queres animais oferecidos em sacrifício, nem ofertas de cereais, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradam as ofertas de animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Então eu disse: Estou aqui, ó Deus, venho fazer a tua vontade, assim como está escrito a meu respeito no livro da lei. Isso é Jesus. Primeiro ele disse: Tu não queres sacrifícios ou ofertas de animais, e não te agradam as ofertas dos animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Ele disse isso, embora todos os sacrifícios sejam oferecidos de acordo com a lei. Versículo 9. Depois ele disse: Estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Assim, Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar deles o sacrifício de Cristo. Tremendo, irmãos. Está mais que claro a palavra, né? Cristo acabou com qualquer esquema de sacrifício para alcançar o perdão e a misericórdia de Deus. Então, todos que se sacrificam para agradar a Deus, na verdade, o aborrecem. Porque é como dizer que o sacrifício de Cristo na cruz não é o suficiente para Deus nos perdoar e ter misericórdia de quem Ele quer. Jesus já te perdoou, meu irmão e minha irmã. Não importa o que tenha cometido contra o seu cônjuge. Você não tem mais que se sacrificar para consertar isso. O que tem de fazer agora é confiar que Deus é fiel à sua promessa de perdão e que quando perdoa, dá nova oportunidade. Consequências virão pelo que fez, porém ao plantar a obediência a partir do perdão de Cristo e não cometer novamente o mesmo pecado, é claro que colherá a misericórdia, que é só o que precisa para Deus lhe restituir tudo o que lhe foi roubado. Versículo 9. Depois ele disse: Estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Assim Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar deles o sacrifício de Cristo. Meus irmãos, chega de se matar de sacrifícios. Descanse agora. Você já mostrou para Deus o que deseja, não mostrou? Então, agora descanse e deixe Ele preparar o seu pedido. E garanto que quando for o tempo, porque como disse, Ele sabe o tempo exato para te abençoar. Com certeza, você receberá algo muito melhor do que pediu ou pensou. O importante agora é saber que o perdão é imediato. Nada de ficar orando e dizendo a Deus que você não merece nem pedir nada a Ele, porque você destruiu sua família. Ou pelo menos contribuiu para isso. Ou então não fez nada para que isso não acontecesse. Não, meu irmão. Se está pensando assim, é porque ainda não aceitou o perdão que pediu a Deus e Ele lhe deu. Nada de orar cabisbaixo, com a estima espiritual na lama, porque você em meio ao vale caiu em fornicação, ou teve uma conversa sensual com alguém pelo WhatsApp, ou Instagram, ou qualquer outro meio pela internet, sendo que você já se arrependeu disso e pediu perdão. Creia que o perdão liberado através do sangue de Jesus lhe capacitou novamente a prosseguir diante de Deus como se nada tivesse acontecido, pois Deus sacrificou seu Filho para te perdoar. Deus não sacrificou um boi ou um cabrito, Ele sacrificou o que Ele tem de mais valioso. Então, não ouse pensar que por maior que seja o seu pecado, ao confessá-lo a Deus, Ele vai impor restrições para perdoar por seu pecado ter sido muito grave. Isso ofende a Deus, porque o preço pago por seu pecado é incontável. Não é possível mesmo contabilizar. Nada excede o valor do sangue de Jesus. O seu perdão é liberado de imediato e você se torna totalmente puro diante dos olhos de Deus.
Veja o que diz 1 João 1:7. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Meus irmãos, se um demônio se manifestar em sua frente, você tem autoridade para expulsá-lo, sem medo de dar errado, mesmo se tiver acabado de pecar. Se você pediu perdão, tenha certeza que você se tornou limpo pelo sangue de Jesus, porque você está limpo novamente. E por isso, o mundo espiritual tem de se submeter ao nome de Jesus quando ele sai de seus lábios. Basta continuar andando na luz, que é Jesus, para que você tenha autoridade para se apresentar diante de Deus sem nenhuma culpa. Você tem autoridade de lutar por sua família, e agora com mais poder ainda, porque você conheceu a graça quando Deus lhe perdoou. Quando pecamos, é normal nos sentirmos envergonhados, assim como Adão e Eva, queremos nos esconder do Senhor, porque temos vergonha de o ter traído, e a nossa oração fica uma oração sem fé, porque achamos que por termos pecado, e mesmo se arrependendo, Deus não confia mais em nós. Só que isso é uma mentira do diabo, porque o perdão de Cristo o torna novamente aceitável diante de Deus, o torna limpo mesmo que tenha acabado de cometer o pecado. Então, mude sua oração a partir desta mensagem e fale com propriedade com Deus, pois quando faz isso, você mostra para Ele que você entendeu o preço alto que Ele pagou por sua vida e mostra como você dá valor à morte do seu filho. Quando você, após pecar e ser perdoado, você se levanta em oração com força, crendo que você realmente foi perdoado e por isso se sente novamente confortável em orar a Deus com propriedade, isso alegra o coração de Deus, porque Ele sabe que você entendeu o amor dele através do perdão. Sermos perdoados honra a morte de Cristo. Por isso que Deus se alegra com quem, mesmo pecando inúmeras vezes por fraqueza, não se conforma com o pecado e clama o perdão pelo poder do sangue de Jesus. Deus ama quem se baseia no sangue para se redimir. Agora, se quer continuar se martirizando, dizendo a Deus que o que fez a Ele não tem perdão, saiba que vai ficar falando sozinho. Ele te ouvirá, porém não dará importância nenhuma para o que você fala. E para fechar e acabar logo com essa sua dúvida, que se Deus te perdoou mesmo, porque infelizmente o ser humano adora carregar uma culpa, ouça o que o Espírito Santo diz no versículo 15 até o 18. E se o Espírito Santo também nos dá o seu testemunho sobre isso. Primeiro ele diz: quando esse tempo chegar, diz o Senhor, eu farei com o povo de Israel essa aliança. Porei as minhas leis no coração deles, e na mente deles as escreverei. Depois o Espírito diz: não lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas maldades. Assim, quando os pecados são perdoados, já não há mais necessidade de oferta para tirá-los. Amém, meus irmãos? Aleluia! A misericórdia de Deus nos alcança. Como eu sei que aceitei mesmo o perdão de Deus? Quando as leis de Deus forem naturais para mim, quando elas penetrarem em meu coração e minha mente, não mais duvidar que não é pelo que eu fiz de errado ou pelo que eu ainda farei, mas que é pela misericórdia de Deus. E sendo assim, eu posso caminhar seguro, mesmo que nesta caminhada eu venha a tropeçar. Enquanto houver o erro e junto dele o arrependimento, isso significa que você está justificado. E não importa o quanto errou com sua esposa ou com seu esposo. E esse erro o fez querer você longe dela ou dele. Agora, você já foi perdoado por este erro e ninguém mais pode te condenar. E por que não? No versículo 17, o Espírito Santo justifica o versículo 18,
quando diz que o Espírito Santo não lembrará mais de seus pecados e nem de suas maldades. E se ele não se lembra, por que você ainda se vê como errado diante dele? Compreendeu? Posso fechar a conta e passar a régua neste assunto do perdão de Deus? Por favor, se tiver alguma dúvida ainda, me manda um áudio por e-mail contando seu erro, que vou lhe mostrar que ele não é nada diante do perdão de Deus liberado pelo sangue derramado na cruz. Irmão Leandro, mas será mesmo que o que você está falando tem fundamento? Que mesmo eu acabando de pecar e me arrepender e pedir perdão, eu tenho o direito de entrar na presença de Deus tranquilamente, como se nada tivesse acontecido, como se eu não tivesse pecado? Isso mesmo, meu irmão e minha irmã. Pode entrar tranquilamente, sem aquela sensação de que está sendo hipócrita, aquela sensação de que está enganando Deus e a si mesmo. Veja o que o Espírito Santo nos manda fazer logo após o perdão pelo sangue derramado na cruz, pela morte de Cristo ser liberado para nós. Versículo 19 diz assim: por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus Cristo na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo, por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo. Ele nos abriu um caminho novo e vivo. Aleluia! Ouviram isso, meus irmãos? Vou repetir para ficar gravado na mente de vocês. Versículo 19. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Continuando, versículo 22. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Viram o que eu disse? Que você pode ter acabado de pecar. Se você pediu perdão, Deus te perdoou. É o que o versículo 22 diz. Cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme. Ou seja, você não tem que fazer aquela oração de culpa. Mesmo que depois de perdoar, Senhor, eu acabei de pecar, eu não mereço nem estar falando com o Senhor. Não, você merece, você foi perdoado, você está limpo. Entende? Versículo 23. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Ou seja, além de você, mesmo depois de pecar, você for perdoado por Deus, você pode fazer uma fé firme e pode ter a certeza que as promessas que Ele te fez não serão aniquiladas por causa do pecado. Ou seja, se Deus prometeu a restauração do teu casamento, não importa o pecado que você cometeu. Se você pediu perdão, Deus te perdoou, você receberá sim essa restauração. Não tenha medo disso. Não deixe que o diabo diga que você perdeu porque você pecou, porque isso é mentira do diabo. A palavra ela é bem clara aqui no 23, vou até repetir. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Aleluia, meus irmãos. Que Deus maravilhoso. É por isso que eu digo que vale a pena. Deixa o cônjuge de lado. Se entrega ao Senhor, porque Ele é um Deus fiel, meus irmãos. Ele é um Deus fiel. Amém, meus irmãos? Uma palavra dessa é para levantar ou não é aquele que pecou e está se sentindo culpado? E aí? E agora? Está convencido de tudo que eu falei minutos e minutos atrás que vem de Deus, não de mim? Não do meu próprio intelecto? Mas eu te entendo, porque é algo difícil de entender mesmo, pois a forma como Deus age e pensa é totalmente diferente de tudo que aprendemos com nossos pais e pessoas que nos relacionamos desde que nascemos até aqui. E como disse, mesmo depois do pecado cometido e perdoado, não importa qual tenha sido este pecado, podemos nos achegar profetizando a nossa vitória diante de Deus. Gente, eu me sinto até constrangido. Quanta misericórdia por nós, não é verdade, meus irmãos? Como Deus nos ama. Agora eu lhe pergunto, essa misericórdia é só para quem está errando em meio à busca do casamento? Ou também alcança quem causou todo o problema? Alcança o cônjuge adúltero? Alcança a pessoa que está com ele? E lá vem o irmão Leandro nos falar para
não falarmos mal nem do cônjuge, nem das pessoas que estão com eles. É isso mesmo, meus irmãos. Ouça o versículo 24. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos, entenderam, irmão? A terem mais amor e fazerem o bem. Eu não sei de onde muitas pessoas ensinam que o cônjuge que traiu e a pessoa que está com ele tem que se dar mal. Sinceramente, eu não entendo esse tipo de cristianismo que é pregado por muitos pregadores. Um cristianismo que isenta pessoas da graça de Deus. E o que mais me impressiona, a maioria das pessoas gosta de ouvir isso. Essas maldições que são proferidas àqueles que pecaram. E Deus, com certeza, não se agrada. Meus irmãos, tratar bem quem te maltrata mostra obediência e respeito pela palavra de Deus. Quando eu digo tratar bem o cônjuge que está fora de casa ou dentro de casa, no adultério, não digo para você ir para a cama com ele, porque isso eu já cansei de falar que é pecado. O seu corpo é templo do Espírito Santo. E seu cônjuge, quando se deita com outra pessoa em pecado, ele contamina o templo de Deus. E se você se deita com ele, você será réu do juízo do pecado tanto quanto ele. Mas, irmão Leandro, se eu não me deitar com ele ou com ela, a outra pessoa vai fazer isso e eu vou perder. Cabeça de vento santa, pelo amor de Deus, quem disse que você vai perder por não se deitar mais com ele? Você já perdeu, tanto perdeu que ele já está com outra pessoa. E você deitar com ele não vai te trazer de volta. Vai no mínimo fazer com que ele te suje diante de Deus. E depois vai meter o pé e você vai ficar aí sem unção nenhuma diante de Deus por ter pecado contra ele. Quando eu digo tratar bem, eu digo no sentido não de virar um capacho, um step que ele usa quando o outro furou e deixou ele na mão. Não. Eu digo no sentido de pelo menos não falar mal deles, nem ficar colocando apelidos que você diz ser bíblico, né? Eu sei o bíblico que você refere quando chama alguém por esses apelidos. Depois não reclama que Deus não fala mais com você, que você está mais frio do que o Alasca. Aprenda que com a mesma misericórdia que Deus trata você, você também tem de tratar quem te causou o dano. O nosso papel é ajudar a estas pessoas a reencontrarem a Deus verdadeiramente e ensiná-las o caminho do amor de Deus, e assim elas voltarem a praticar o que é correto. É isso que o versículo 24 está dizendo para fazermos. E se a palavra diz isso, nós temos de obedecer. O diabo vai usar de todas as armas para te fazer parar, e tratar mal quem te ofendeu é a primeira delas. Por isso que eu fico para morrer quando alguém me manda mensagem para contar sua história, e quando vai falar da pessoa que está com seu cônjuge, chama essa pessoa de apelidos. OM, PM, JM, H, OH, penina, mulher estranha, mulher satânica, eu sei lá, de tanta coisa que chama que não dá nem para lembrar. Sinceramente, quando eu recebo essas mensagens com esses apelidos, dá vontade nem de responder a esse e-mail, porque isso me chateia muito. E eu vejo que o diabo está prendendo justamente aí, na falta de respeito e amor ao tratar o próximo, que é o segundo mandamento e maior deles. Na verdade, eu fico mais zangado ainda com quem ensina pessoas a tratarem pessoas assim. Sinceramente, quem faz isso são pessoas vazias de Deus demais e cheias de personalidade forte, e ficam cuspindo veneno do seu temperamento, tratando pessoas que Deus ama com desprezo só por causa de seus erros. Quando você chama de OM, Satanás pensa, é um otário mesmo, caiu na minha forma de tratar quem Deus ama. É assim mesmo, meu irmão. OM, otário mesmo. Ai, meu
Meu Deus do céu. É isso mesmo. OM. Otário mesmo. Essa foi boa, cara. Porque, sinceramente, quem cai nessa, pelo amor de Deus, né, gente? Gente que não cresce espiritualmente porque não procura honrar Deus em detalhes pequenos como esse. Eu sei que dá raiva de quem está com o que é nosso. Mas pense bem, o que você ganha tratando essas pessoas com desprezo? Eu digo o que você ganha. Desprezo também, que Jesus disse que com a mesma medida que medires, você também será medido. E isso tem feito muita gente desistir, porque não consegue se fortalecer, não consegue entender o porquê a situação não passa logo, não consegue entender a palavra de Deus, não consegue ouvir a voz de Deus com clareza. Tudo porque erram em coisas como o perdão pelo próximo, a falta de respeito ao tratar o próximo, o amor pelos inimigos. Isso é cristianismo verdadeiro. E se não gosta de ter de amar quem está com seu cônjuge, vai reclamar com Deus. Ele que criou essa ideia de amar quem me persegue, maltrata ou me dá prejuízo, ou toma algo de mim. Não fui eu que criei isso. É preciso mudar o jogo ao seu favor. E para isso será preciso você mudar também o seu entendimento sobre o perdão. Espero que não tenha entendido somente a parte que lhe cabe de ser perdoado por Deus, mas que principalmente tenha entendido a parte que lhe cabe de perdoar também quem lhe ofende. Vou ler novamente o que li na introdução, para que fique bem claro em sua mente que se você não perdoar, estará condenado, porque Deus também não vai te perdoar. Mateus 6, versículo de 14 e 15, que diz assim: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. E também eu li Provérbios 21:13, que diz: quem fecha os ouvidos às súplicas dos pobres, um dia também clamará e não será ouvido. Irmãos, até as orações, elas são impedidas. Não são ouvidas as orações de quem fecha os ouvidos para quem está pedindo socorro. E isso pode ser a resposta para muitos aqui, que não ouvem mais a voz de Deus, que não ouvem mais as respostas de Deus. Peça a Deus para te ajudar a perdoar. Isso é uma questão de vida ou morte. Veja mesmo se vale a pena colocar o seu orgulho na frente da sua salvação. Eu sei que Deus lhe dará recursos e lhe proporcionará ocasiões para que o perdão possa ser liberado por você. Pelo menos abra o seu coração para tentar, porque aí já será meio caminho andado para uma reconciliação acontecer, e sendo assim, posteriormente, uma restauração. Agora vamos ler o versículo de 35 ao 38, que é uma grande promessa e que nos mostra o porquê nós devemos esperar. Versículo 35. Portanto, não perca a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam ter paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, vocês alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e ele não irá demorar. Mas o justo viverá pela fé, e se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude a não perdermos a confiança, porque ela nos fará colher recompensas de Deus. Vamos esperar mais um pouquinho, até que Deus tenha para fazer em você e em seu cônjuge. E o que há de vir virá, e não tardará. Porém, como a palavra mesmo diz, isso é só para quem vive pela fé. E só os justos, ou seja, os que já foram justificados, podem viver assim. Fiquem os irmãos na paz de Cristo, e de hoje em diante, com a oração mais confiante e com certeza de que seu erro não é nada diante do perdão de Deus. Continue firme, se levante, não deixe o diabo te abater com as mentiras que ele te faz acreditar.
O sangue te justificou e por isso você pode continuar na batalha por seu casamento, mais certo de que Deus tem vitórias para quem vive pela fé. Então, grite alto e ponha sua fé em prática, mostrando a Deus que você crê que Ele tem o melhor em sua vida. Não pare, Deus está te conduzindo até a sua vitória. O diabo vai tentar de todas as formas te parar, vai tentar te desanimar, vai tentar te prostrar no pecado, vai tentar segurar o seu cônjuge o máximo que ele puder. Mas não pare, não desista. Você é filho de Deus. Você é de Cristo. Enxergue o fim da sua batalha e a vitória chegando. Por isso, continue em frente e continue gritando e profetizando no mundo espiritual. Estou lutando por você. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz de Cristo e eu os amo em Cristo Jesus.